Você está comigo? Então abra a sua Bíblia em Marcos capítulo 1, o verso 16. E eu vou falar sobre o tema pescadores. Pescadores de gente. Eu não sou um bom pescador. Não sei pescar peixes. Eu só sei comer o peixe. Pescar não é comigo. Louvado seja Deus que Ele não me chamou para ser pescador de peixe. Senão eu estava enrolado. Você achou? Marcos é fácil, né? Marcos capítulo 1, verso 16. Enquanto andava à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André. Jogavam redes ao mar, pois viviam da pesca. Jesus lhes disse: venham, sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de gente. No mesmo instante, deixaram suas redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago e João, filhos de Zebedeu, consertando redes num barco. Chamou-os de imediato e eles também o seguiram, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados. Deixa a sua Bíblia aberta, coloca a mão no seu coração. Querido Deus, te louvamos por essa noite preciosa. Agradecemos a Ti pela oportunidade de estar neste local com os irmãos, louvando a Ti, orando, cantando, adorando. E oportunidade agora de ouvir a Tua palavra. Espírito Santo traz a revelação, toca no coração de todos que estão aqui na igreja, todos que estão em casa, assistindo pela internet, e todos aqueles que em algum momento vão assistir e receber essa mensagem. Traz a revelação poderosa para que possam entender a Tua palavra com clareza, possam ter o desejo pela mudança e possam aplicar na sua vida, para que ela seja poderosa e transformadora, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Já no início dessa mensagem, nós podemos destacar alguns pontos importantes. Já na introdução, a gente pode falar sobre algumas coisas que nos chamam a atenção esse texto. A primeira delas é que Jesus, nesse texto, ele chama cooperadores para fazer a sua obra. E nós temos nos evangelhos, na palavra de Deus, 3 ocasiões em que os discípulos foram chamados. A primeira ocasião, eles foram chamados para a salvação. E creio que todos nós que estamos aqui também fomos chamados para a salvação em algum momento da nossa vida. Se você ainda não respondeu sim ao chamado da salvação, esse chamado ele está aberto hoje para você. Deus ele nos chama para sermos salvos, para nos tirar, para perdoar o nosso pecado, para nos justificar, para trazer salvação para nós. Mas o chamado de Deus não fica aí. Ele também nos chama para o discipulado. E aqui é diferente da salvação. O discipulado ele vai nos levar a um período de treinamento, onde nós vamos passar por situações de dores, por situações em que nós vamos ter que permanecer firme, e aqui muitos desistem, porque algumas coisas são pedidas a nós que vai requerer uma decisão firme daqueles que querem seguir Jesus. Mas além do chamado à salvação, do chamado ao discipulado, o Senhor também tem um chamado apostólico para todos nós. Nós confundimos às vezes, nós achamos que o apóstolo é alguém que foi um bom pastor, e ele foi promovido, e ele subiu de patamar, e agora ele não é mais pastor, ele é apóstolo. Nós confundimos isso, porque o apóstolo, ele nada mais é do que alguém que é enviado pelo Senhor. Ele não precisa ser um pastor de uma igreja. Ele não precisa ser um pastor de várias igrejas. Ele pode ser alguém que recebeu um chamado para ser enviado, para ser um mensageiro,
para ser como um missionário, para anunciar a palavra de Deus. Você que está lá numa célula, que recebeu essa missão de abrir uma célula para pregar, você recebeu essa unção apostólica, de ser enviado pelo Senhor. Então nós entendemos isso, que em primeiro lugar, Jesus chama Ele chama pessoas para serem cooperadores na sua obra. Tendo esse chamado abrangente para a salvação, para o discipulado e para serem enviados. Mas nós podemos também destacar que Jesus ele chama para o seu trabalho pessoas que são ocupadas. Quantas e quantas vezes nós ouvimos as pessoas dizendo assim: eu não tenho tempo para servir a Deus. Eu tenho muitas ocupações. Eu tenho que cuidar da família, eu tenho que cuidar do trabalho, eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que pensar nas minhas coisas, eu não tenho tempo para servir a Deus, para ficar aí dentro de igreja, para ficar atrás de pessoas, para ficar pregando toda semana na célula. Essa semana eu recomecei uma célula evangelística na minha casa, e o convidado perguntou: rapaz, por que com tanta dor de cabeça como pastor, ainda vai inventar de abrir uma célula? Eu digo: estamos juntos aí. Vamos servir a Deus. E você pode pensar assim: eu não tenho tempo para essas coisas, eu não tenho tempo para ensaiar, para fazer o louvor aqui, para estar semanalmente ali dedicado em algum serviço, em algum ministério, alguma função. Eu não tenho tempo para isso. E Deus, Ele olha para as pessoas e tenha certeza, Ele não procura as pessoas que são desocupadas. Porque quem é desocupado já não faz nada, gente. Ele não vai fazer. Alguém que fica dormindo até tarde, passa o dia no celular, assistindo TV, não está nem aí para a vida, ele não vai fazer nada. Quando Deus ele vai procurar alguém, ele já procura alguém que é ocupado. Esses 4 discípulos que nós lemos aqui, Simão, André, Tiago e João, eles estavam ocupados. Quando Deus chamou Moisés, Moisés estava ocupado. Moisés estava trabalhando. Quando Deus chamou Gideão, Gideão estava malhando trigo, estava trabalhando. Quando Deus chamou Davi, Davi estava onde? Trabalhando. Todos os irmãos estavam em casa. Chamaram um por um. Faltou quem? Aquele que estava lá no pasto cuidando das ovelhas. Estava trabalhando. Deus, Ele chama pessoas que são ocupadas. Se você já tem a sua agenda semanal cheia e não tem tempo para mais nada, Deus vai te dar uma dor de cabeça. Porque Ele vai chamar você para trabalhar na sua obra e você vai ter que arrumar um jeito de servir a Ele na sua semana. Paulo ele chega a dizer assim: é bom que não case. E ele não era casado. É bom que não case. Por que é bom que não case? Porque quem casa tem as suas tarefas como casado. E não se divide entre a família e servir ao Senhor. Quem é solteiro pode servir ao Senhor do jeito que quiser. Mas você vê ele dizendo, ele não diz assim: olha, se você casar, pare de servir ao Senhor. Paulo diz assim: se você casar, dá teu jeito de cuidar bem da tua família e de servir ao Senhor. O chamado de Deus é para pessoas que são ocupadas. E em terceiro lugar, ainda nessa introdução da mensagem, Deus, o Senhor Jesus, Ele se agrada de pessoas com coração simples. Ele não foi buscar os seus discípulos entre os mais notáveis, os letrados, os conhecedores da lei, os capacitados da sua época. Ele não foi nas escolas dos sacerdotes, dos profetas. Ele não foi procurar dentro dos fariseus, aqueles que eram conhecedores da lei. Ele não foi chamar dentro dessa elite, mas ele recrutou homens simples, sem capacidades, mas
com uma resposta imediata ao chamado. O Senhor se agrada de pessoas simples. Uma célula, você não precisa ter a casa mais bonita da sua rua. Você não precisa ter a sala, o sofá mais caro, porque você quer receber as pessoas bem, isso é legal. Mas elas não vão na sua casa. Entenda algo. Quando você abre a célula na sua casa, as pessoas não vão lá na sua casa em busca do melhor café gourmet que existe. Eles não vão na sua casa porque eles vão comer um pãozinho caro que você compra na padaria. Porque as poltronas são as melhores poltronas que existe para sentar. Eles não vão na sua casa porque o teu sofá custa 5, 6 mil reais, é super confortável, e ele está a fim de sentar num sofá confortável, ele vai na sua casa. Ele vai na sua casa em busca de encontrar com Jesus, encontrar respostas para o vazio que ele tem na alma. Ele vai em busca de encontrar um remédio para a doença que ele tem. Ele vai em busca de encontrar uma solução para a crise no casamento. Ele vai em busca de encontrar o perdão para os pecados. E isso você tem no Senhor Jesus. Você não precisa de uma casa maravilhosa. Se você tiver, glória a Deus, amém por isso. Mas se você não tiver, isso não é impedimento para você servir a Deus pregando a palavra na sua casa. Uma igreja não precisa estar situada na principal avenida da cidade, ser o prédio mais luxuoso que tem, ter as coisas mais caras que possam ter, para que ela possa fazer a obra de Deus. O que ela precisa são de pessoas simples, com corações humildes, quebrantados, que buscam a Deus, que amam ao Senhor, que não estão preocupadas com as coisas do mundo, mas que estão voltadas para Deus. É isso que o Senhor quer. É isso que Deus quer. Eu fui um dia em um culto. Meu filho mais velho, ele gosta muito do trabalho missionário. E ele se enturmou com a turma jovem. E um dia ele estava fazendo um culto. E tem um dia que a família vai participar desse culto. E eu fui numa chácara, longe. Quebrado, gente. Numa sala pequena, apertada. Não tinha cadeira para todo mundo. Som top das galáxias. Imagina. Precisava do Espírito Santo para traduzir quando a pessoa falava e chegava no ouvido da gente. A gente poder entender. Você tem uma ideia de como era. Os negocinhos na parede assim, muito simples. Mas você via o lugar carregado da presença de Deus. E eu vi algumas pessoas ali, você observa pelos carros que ficam estacionados. Acho que o carro mais quebrado que tinha era o meu. O mais simples que tinha era o meu. Tinha uns carros bonitos lá fora. E você via que eram pessoas que tinham recurso financeiro. Mas lá não havia rico nem pobre, nem branco nem negro, nem gordo nem magro, nem homem nem mulher. Lá estavam os filhos de Deus adorando o Senhor. E uma presença de Deus assim especial. Porque Deus não precisa de grandes estruturas para se mover. Deus precisa de corações simples, humildes, quebrantados, que amam a Ele de verdade. E aí você pode entrar na igreja de chão batido. Você pode sentar num banquinho de madeira. Ou você pode sentar numa poltrona super cara. Não é isso que determina a presença de Deus se manifestando no seu coração. Deus chama pessoas simples, com um coração quebrantado. Mas o que nós podemos falar sobre o chamado de Deus? E aqui eu quero entrar na mensagem, você já está preocupado, achando que eu vou demorar. Mas quero falar sobre algumas coisas importantes sobre esse chamado de Deus. Primeiro, esse chamado ele é soberano. Vinde a mim, ou venham a mim. Essa expressão ela é soberana e ela é exclusiva de Deus.
Não somos nós que escolhemos o Senhor. Não somos nós que chamamos a Ele. É Ele quem nos chama. Esses pescadores estavam nas suas atividades normais. Mas o chamado parte de Deus. Olha que privilégio você tem de estar aqui. Porque no meio de milhares de pessoas dessa cidade, quase 500 mil de pessoas aqui em Rio Branco, Deus chamou você. Deus escolheu você. Os olhos de Jesus encontrou seus olhos. E Apocalipse vai dizer que os olhos dele são como chamas de fogo. São esses olhos que encontram os seus e penetram no íntimo do teu coração. É a voz dele que fala com você. É a voz dele que vai entrar nos seus ouvidos e vai lá dentro da sua alma. E quando ele olha para você, quando ele chama você, ele diz: venham, vinde a mim. É soberano. Pertence ao Senhor. É Ele quem nos chama, é Ele quem nos escolhe. Antes de você nascer, eu escolhi você. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Abraão fez alguma coisa para ser chamado por Deus? Não. Abraão era um cara bem enrolado, por sinal. Vendeu a mulher 3 vezes. Já pensou? Você, mulher, ser vendida 3 vezes, ainda permaneceu casada com esse cara. E ainda teve um filho aos 75 anos de idade. Olha aí que benção. Você sabe por que Sara era estéril? Você já parou para pensar? Porque se ela não fosse estéril, ela tinha tido outros filhos, com outros homens, porque Abraão vendeu a mulher. E Deus fechou o ventre dela. Porque ela só podia ter um filho com Abraão, não podia ter outro. E quando ela foi vendida, ela viveu como esposa. Depois Deus mandava buscar, falava: ó, devolve essa aí, que essa mulher não é sua. E devolvia. E Abraão recebia ela de volta e ainda ficava com dinheiro. Abraão não devolvia o dinheiro que tinha recebido como dote, ficava. Daí veio a princesa Agar. Agar era uma princesa egípcia que foi recebida numa das vendas que Abraão vendeu Sara. E recebeu Agar. Quando devolveram Sara, ele não devolveu a princesa, ele permaneceu com ela. Abraão era um cara enrolado, ele não fez nada para ser escolhido por Deus. Davi fez alguma coisa para ser escolhido por Deus? Não. Davi estava na dele, tranquilo lá, vivendo a vida dele de um bom fazendeiro, criador de ovelhas. E Deus o escolheu. Então você entende que esse chamado, ele é soberano. O cara que mais perseguia a igreja foi chamado por Deus. Aquele que matava foi chamado por Deus. Ele é soberano, Deus chama você de forma soberana. É impossível resistir ao chamado de Deus. Você que está ouvindo essa mensagem, você vai para casa, vai ficar no teu ouvido assim: eu sou chamado por Deus. Não dá para resistir. Não dá para mim fugir. Jonas foi chamado por Deus. O que ele fez? Nada, ele nem queria ir. Ele resistiu, ele fugiu. Ele se ausentou, ele tentou se esconder do Senhor, mas o chamado de Deus é soberano. Quando Deus escolhe alguém, Ele é soberano sobre isso. Segundo, é um chamado para uma relação pessoal e íntima. Jesus chamou os 12 apóstolos com 2 missões. A primeira delas, e a mais importante, para estar com Ele. E a segunda, para enviá-los a pregar. Só é enviado pelo Senhor quem tem íntima relação com Ele. Ele te chama para que você conheça os segredos.
Jesus falava por parábolas. E muitas vezes a gente pensa assim, Jesus falava por parábolas para que o entendimento ficasse melhor. Mas é o contrário, Deus falava com parábolas para que somente os seus entendessem. E os outros não conseguissem compreender. Porque os discípulos, aqueles que estavam próximos, que tinham respondido sim ao chamado, precisavam de uma revelação mais íntima do que a multidão. Existe uma mensagem de salvação que todos vão ouvir. Mas existem segredos do reino que só serão revelados para aqueles que são íntimos de Deus. Jesus, ele transpirou gotas de sangue. Jesus estava angustiado e agoniado. Como que a gente sabe disso? Porque existiam pessoas íntimas que estavam com Jesus no momento em que ele passou por tudo isso. Estava com ele. Como que a gente sabe? Você já parou para pensar? Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Quem que estava no deserto? Jesus, o Espírito Santo e o diabo que apareceu depois de 40 dias. Como é que a gente sabe da conversa que teve entre Jesus e o diabo? Como a gente sabe que o diabo ofereceu que Jesus transformasse as pedras em pães para comer? Porque Jesus compartilhou essa experiência com os íntimos que andavam com eles. Então é um chamado para que você possa ter intimidade com ele. Você ter uma revelação profunda sobre quem é ele. Jesus te chama para isso. Mas ele exige uma resposta imediata. Os 4 que nós lemos aqui, os 4 discípulos, eles não hesitaram. Você não vê eles ali, vou, não vou. Eles não discutiram. Eles não pediram tempo para pensar. Deixa eu ver se tenho condições, deixa eu olhar na minha agenda, deixa eu ver se eu estou preparado, deixa eu ver se é isso que eu quero para a minha vida. Deixa eu observar realmente se as condições que você está colocando nesse chamado para mim, se elas são boas, se são favoráveis ou não. Deixa eu medir os pós e os contras. Você não vê isso na relação, você vê o quê? Que imediatamente, simplesmente isso. Imediatamente eles responderam sim ao chamado. Venham, e eu farei de vocês pescadores de gente. Imediatamente eles largaram as redes. Imagina a cena, você está lá no seu trabalho, está lá no seu dia a dia, entra alguém na porta do seu escritório, na sala de aula que você dá aula, entra alguém na sua empresa, entra alguém na sua casa, você que é do lar, e ele olha para você e diz assim, vem comigo, eu vou fazer você pescador de gente. E aí você larga a panela do feijão no fogo e vai atrás de Jesus. E você está lá fazendo tratamento dentário no paciente, você larga ele lá e vai atrás de Jesus. Você está vendendo na sua loja e você larga a venda e vai atrás de Jesus. Foi exatamente isso que eles fizeram. Eles largaram tudo. Deixaram até o pai no barco sozinho e foram embora. Porque o chamado, ele exige uma resposta imediata. E quando você ouvir a voz de Deus te chamando, para que você possa realizar uma grande obra, não fique em dúvida. Não pergunte as condições, não questione porquê, simplesmente diga sim, Senhor. Eu não sei como vai ser, mas eu digo sim, Senhor. Eu não sei como vai acontecer, mas eu digo sim. Eu não sei de onde vem o recurso financeiro, mas eu digo sim. Eu não sei fazer isso, mas eu digo sim. Porque é o Senhor quem está me chamando. E aqui a gente entra no nosso 4º ponto, porque o chamado de Deus, ele exige um rompimento com o passado. Existe uma rede que você tem que largar, que deixar para trás. Existe um barco de pesca que você tem que deixar para trás.
Existe um pai que você tem que deixar para trás. Existe uma vida que você precisa deixar para trás. Seguir a Jesus tem que ser uma decisão imediata para viver uma nova vida. E já pensou como é bom isso? Porque se você olhar para trás na sua vida, o barco, as redes, os peixes, só foram cargas na sua vida. Só te trazem dores, sofrimentos, mágoas, tristezas, feridas. E Ele está dizendo para você, olha, quando você ouvir a minha voz, depois que eu olhar nos seus olhos e te chamar, eu não quero que você traga nada relacionado ao seu passado, porque eu tenho uma vida nova para você. Esse é o chamado de Deus, um rompimento com o passado, uma renúncia de tudo aquilo que você trouxe até hoje. E depois que você dizer sim, que você estiver disposto a romper com o passado, você vai passar por um tempo de preparação. Porque Ele não vai te enviar sem que você esteja preparado, sem que você esteja capacitado, sem que você possa ser ensinado. Paulo foi chamado por Cristo, teve um encontro pessoal. Depois que ele ficou 3 dias sem enxergar, em que ele retornou à visão, em que ele foi batizado nas águas. E o texto na sequência diz que Paulo foi cheio do Espírito Santo. Depois desse tempo, ele passou 3 anos no deserto, sendo discipulado pelo Senhor. 3 anos. Assim como os outros apóstolos ficaram, Paulo ficou 3 anos sendo discipulado pelo Senhor. Porque Deus não vai enviar ninguém sem que Ele antes prepare. O texto da ceia que a gente lê todos os meses, que Paulo está instruindo a igreja, ele diz, porque aquilo que eu recebi do Senhor, eu também estou dando a vocês. Aquilo que eu recebi de Deus. Da mesma forma que Jesus na Páscoa ceiou com os 12 discípulos, lá no deserto, Jesus ceiou com Paulo, ensinando para ele. Este é o meu corpo, que foi entregue em favor de vocês. Tomem e comem. Este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que traz perdão para os pecados. Tomem e bebam. O próprio Jesus ensinou a ele. Se você não tem a preparação correta para a missão que Deus te dá, não se preocupe. Se for preciso, Ele te leva para o deserto, para você ficar um tempo lá, aprendendo, sendo preparado por Ele, para que você possa ser enviado. E por último, o chamado de Deus, ele tem consequências eternas. E aqui a parte mais linda de nós entendermos sobre o chamado do Senhor. Porque tudo aquilo que você alcançar aqui nessa vida, por mais maravilhoso que seja, por mais vantajoso que seja, por mais recurso financeiro que você vai ter, por mais fama, reconhecimento, por maior que seja, não se compara às coisas que são eternas prometidas por Jesus. Porque aquilo que você faz aqui, acaba aqui. Muitas pessoas pensam em conquistar grandes coisas, isso não é ruim. Porém, isso não é eterno. Você tem que saber que isso é como uma roupa que você vai usar. Vai servir para aquele tempo. Vai servir para aquele dia. As coisas que você pode conquistar aqui nessa terra, elas vão passar. Tudo vai passar. O conhecimento que você adquiriu nessa terra vai passar.
As horas e horas que nós gastamos com estudo nas salas de aula vão passar. Serve por um tempo. O dinheiro que a gente ganha, ele serve por um tempo. A casa que nós construímos, ela vai servir por um tempo. O carro que nós compramos vai servir por um tempo. As memórias que são feitas nas viagens, elas vão servir por um tempo. As amizades que nós fazemos vai servir por um tempo. Mas todo trabalho que você faz para o Senhor não acaba, ele é eterno. O seu fruto é eterno. A consequência é eterna. A casa que você abre para fazer uma célula, ela vai passar, mas as pessoas salvas naquele lugar serão eternas. Até a família que você constrói, ela passa. Essa esposa que você escolheu casar, esse marido que você escolheu casar, ele só serve para essa vida. Não vai servir para a eternidade. Com o Senhor no céu, seremos como irmãos. Não seremos mais casados, marido e mulher, pai e filho. Nós seremos como irmãos. E tudo que nós construímos e fazemos nessa vida, ela tem um começo e tem um fim. Mas aquilo que nós servimos ao Senhor são sementes que geram frutos para a eternidade. O melhor investimento que você faz é investir a sua vida cumprindo o chamado de Deus para você, na obra do Senhor. Porque isso ecoa para a eternidade. O chamado vai ficar no seu ouvido o tempo inteiro, batendo no seu coração, até você responder sim. Senhor, não sei o que o Senhor quer fazer, mas eu digo sim. Eu não sei como o Senhor vai fazer, mas eu digo sim. Porque a coisa mais importante que tem é eu te seguir e te servir. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus.